Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal no YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Abodili Ilessiri Zarcel. Hoje fazendo um vídeo a respeito do culto de Yami. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal sobre o assunto, onde eu foquei muito na questão comportamental, principalmente que infelizmente falta a muitos sacerdotes e devotos que dizem cultuar essa energia. O vídeo de hoje tem como objetivo explicar a relação dessa força com outras divindades femininas dentro do panteão Yorubá e deixar claro as diferenças entre elas. Infelizmente, muitas pessoas confundem Yami, com várias outras energias. Eu já li na internet pessoas dizerem que Yami Odu, Odunobuji, que é a divindade representada pelo Iba-Odu, que é a divindade feminina, que representa a esposa mítica de Orunmila, mãe dos Odu, muita gente fala que ela é Yami, no sentido de ser a mesma que Yami Oxorongá. Outras pessoas divulgam e propagam a ideia também um tanto quanto precipitada de que a Mãe Terra, Onilé Yamiaye, também seria. E o objetivo desse vídeo, na realidade, sem invadir o campo do segredo, respeitando as normas do culto dessa força, é esclarecer aos amigos que acompanham o nosso trabalho a relação entre essas forças e as diferenças. Porque tem muita gente cultuando Yami como se ela fosse orixá, como se ela fosse divindade, e não é. E tem muita gente cultuando outras divindades como se elas fossem as mesmas que Yami, no sentido de ser Yami Oxorongá. Então é importante deixar claro que não é. E no vídeo eu vou explicar isso de forma profunda, por isso você que está aí, fique de olhos e ouvidos atentos e acompanhe até o final. Lembrando que o vídeo de hoje vai ficar aqui registrado no nosso canal do YouTube, então você sempre poderá assisti-lo. Se você tiver alguma dúvida, tenta assistir desde o princípio, divulgue, compartilhe, leve essa informação a outras pessoas. E domingo, dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu vou estar realizando uma live, um vídeo ao vivo, na página do templo Ijoifa Oturauli Ati Iliaxé Obatala Oxeremago, no Facebook, tá? Como é difícil pesquisar, então as pessoas podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp no número 011 96448 9094, pedindo o link dessa página. Eu vou enviar para que vocês possam estar participando dessa live e lá enviando as suas perguntas, participando, interagindo conosco ao vivo, para compreender melhor a respeito desse assunto, tá bom? Então participem, vai ser um dia muito especial, realmente muito importante, tá? Pessoal, vamos lá. Dentro do panteão Yorubá existem várias divindades, divindades masculinas, divindades femininas, É importante dizer que o culto de orixá, no princípio, ele era um culto familiar. Só que é fato, com a chegada de outras culturas, e com a expansão dos próprios Yorubás e dos grupos étnicos que existem dentro do próprio grupo Yorubá, que são o subgrupo, o povo Ifé, Egbá, Ijexá, Egbadô e alguns outros, o culto ele foi se espalhando e foi se transformando no que nós conhecemos hoje, Algumas famílias preservam como é feito ou como era feito da forma tradicional. Outras foram se modernizando. Alguns criticam essa modernização, que não é de agora, é de muito tempo. Outros, inclusive, acreditam que é a melhor forma de se cultuar, porque não teria sentido você limitar o culto de uma divindade apenas a uma família, Então é importante compreender isso, tá? A partir do momento que o culto foi se desenvolvendo, cada divindade foi tendo destaque em determinadas regiões pela relação histórica que essa divindade possui com um determinado local, normalmente justificada através dos mitos, dos versos, seja do oráculo Eringuilogum ou seja do Ikin Yopalaifá, Então, o que acontece? O culto de Yami é um culto que existe entre os Yorubá há muito tempo. E quando eu digo Yami, eu estou me referindo, e vou falar pela última vez para não ter que ficar falando esse nome de forma constante no decorrer do vídeo,
ao aspecto da divindade ou da força conhecida como Yami Shorongá, né? Que é uma energia que representa o poder feminino de forma coletiva, né? Essa força é uma divindade muito poderosa e nós acreditamos que ela é tão antiga quanto o próprio Deus, quanto o próprio Olodumare. E nós acreditamos que quando o ser humano foi enviado para a Terra, ele antes de vir viver na Terra fez um pacto, um imulé com Yami na encruzilhada, literalmente na linha do horizonte, o encontro entre o céu e a terra. E aí explica-se o porquê que nós temos o costume de entregar algumas oferendas na encruzilhada, chamada de Ikoritameta. Por quê? Porque a encruzilhada ela literalmente representa o encontro entre dois caminhos, entre o mundo visível e o mundo invisível, né? O homem, quando ele fez esse juramento, alguns elementos foram utilizados para testemunhar esse juramento, né? Sementes sagradas, animais sagrados, né? E nesse momento o ser humano jurou diante de Yami que ele não faria maldade na terra. Sendo assim, Yami permitiu que o homem viesse viver no mundo. Por quê? Porque Olodumare já havia entregue toda a regência do planeta Terra nas mãos de Yami. E Olodumare falou para elas, tudo o que acontecer no mundo, vocês que irão fiscalizar e vocês que irão determinar, né? Então, sendo assim, se o mundo gera posse dessa força, quando o ser humano chegou até aqui, ele tinha que seguir as regras dessa energia. A partir do momento que o ser humano deixou de cumprir o pacto, o juramento que ele fez para ela, na encruzilhada, Yami foi se queixar ao Olodumare. E Olodumare falou para Yami, Yami, você detém o poder sobre o mundo. Se o ser humano cometeu maldade, você pode fazer com o ser humano o que você quiser. E foi aí que, miticamente falando, Yami teria dado origem ao que nós conhecemos como Adiogun, que é o espírito da morte, da doença, da tristeza, do infortúnio, da perda. Não como objetivo de trazer a maldade para o mundo ao bel prazer delas, mas como forma de punir o ser humano por não ter cumprido com o seu pacto e com o seu juramento. E assim fazê-lo lembrar da importância de se agir de forma correta, né? Então, foi uma forma de uma mãe literalmente educar, ensinar o seu filho. Sendo assim, o que é importante compreender? Que a energia conhecida como Yami Shorongá, né, que é a última vez que eu falo esse nome no vídeo, depois eu vou me referir a ela apenas como Yami, é uma força que detém todo o poder sobre os acontecimentos na Terra. Ela possui várias representantes. Essas representantes são denominadas Adé, que são as feiticeiras. Existem feiticeiras tanto no plano espiritual como no plano material. Existem oferendas para aquelas que existem no plano espiritual, como existem oferendas para aquelas que vivem no plano material. Ambas são cultuadas de forma distintas e são cultuadas através do que nós chamamos de Ipuecê, né? Ipuecê ou Ipuecé. Alguns têm uma pronúncia, outros têm outras, né? O importante é saber que isso é a principal oferenda a elas, que consiste de vários elementos, né? Principalmente um tipo de rato conhecido como oquetê, que aqui no Brasil dificilmente se encontra, e as vísceras de alguns animais usados em sacrifício. Não todos, alguns apenas. E é importante sempre o sacerdote conhecer quais que ele pode e deve usar para agradá-las, né? E o Ipuecê, como o nome diz, ele tem como finalidade agradar Yami. É uma oferenda que você faz para elas com o objetivo de agradá-las, de presenteá-las, de destinar a elas uma parte da oferenda daquilo que você está sacrificando. Como forma, primeiro, de demonstrar gratidão e segundo, de atrair a proteção e a simpatia delas para a sua vida, né? Esse ritual, ele deve ser sempre feito por sacerdotes que tenham conhecimento deste culto, né? E que tenham conhecimento dos versos e que tenham conhecimento do oráculo, para que eles possam apurar, inclusive, no oráculo, qual é o local que eles devem entregar essa oferenda. Por quê? Porque Yami, nesse aspecto, ela não possui um assentamento, uma representação material que faça a conexão da terra com elas. Na realidade, elas vivem pelo mundo e
E é importante saber no oráculo aonde que elas estão naquele momento para que a oferenda seja entregue a ela, destinada a elas, né? Muita gente diz que elas possuem assentamento. Eu literalmente acredito que elas possuem símbolos que as representem, mas não acredito que seja o assentamento no sentido literal da palavra. Você pode ter árvores, você pode ter símbolos que representem essa força, mas não elementos que você combina e forma. Agora, aqueles que têm o costume, eu respeito e não me cabe aqui dizer se está certo ou errado. Eu estou falando baseado no meu conhecimento e na minha visão dentro do que eu aprendi a respeito dessas divindades, dessa energia, melhor falando, né? Então, o que acontece? O sacerdote ele precisa ter esse conhecimento, esse domínio, essa capacidade, sempre para agradá-las, né? O IPC, ele é diferente, por um exemplo, do Etutu e do Ebó, que tem como finalidade sempre resolver um problema, né? Então, ou atrair alguma bênção. O ritual de oferecimento a elas é sempre feito com a finalidade de atrair a proteção, a bênção, né? E de contar com a ajuda espiritual delas para que uma determinada negatividade seja neutralizada. Mas muitas vezes a finalidade principal é atrair a bênção, a proteção e a simpatia, tá? Então cultuar essa força é fundamental para o ser humano. Muitas pessoas dizem, homem não pode cultuar. Homem não só pode, como deve. Inclusive os homens pactuados nesse culto são chamados de Oxô, né? E eles se tornam responsáveis pela dinâmica do culto a essa divindade, né? Só que o que acontece? Diferente do que acontece hoje no Brasil, esse culto ele não pode ser praticado de forma banalizada. Ou seja, não deveria existir registros de rituais para essa energia. Tudo no culto delas deveria e deve ser feito sempre em segredo e sigilo, que é fundamental para a manutenção da seriedade do culto e da necessidade que se faz de ter uma seriedade e uma discrição para se cultuar essa energia, né? Só que infelizmente isso vem sendo deturpado, mas também não me cabe determinar se é certo ou errado. Agora, o que é importante pontuar? Tanto homem quanto mulheres podem cultuar essa força, não tem problema nenhum, não só podem como devem, né? É fundamental compreender isso. Agora, o que está acontecendo? Eu já li artigos de gente dizendo que elas são Oxum, Iemoja, Olokun, Iemoo, Edan, Odu. Na verdade, gente, Iami é uma coisa, os outros orixás femininos são outros. Oxum é Oxum, ponto final. Assim como Iemoja é Iemoja, assim como a Mãe Terra, Onilé, é a Mãe Terra, assim como Edan é Edan, né? Assim como Odu, Odulobodje é Odulobodje. Uma não é a outra, né? Muita gente acaba propagando informações sem o menor sentido, que não condizem com a realidade do culto, e aí acabam incentivando as pessoas a compreenderem uma mistura entre divindades que não faz a menor lógica, né? Então o que é importante dizer? Todas as divindades femininas, sem dúvidas, elas possuem relação com Iami, mas elas não são essa força, assim como essa força não são elas, né? Então é importante dizer que essa energia, Iami, ela não é um orixá, ela é uma força que rege os acontecimentos na Terra, né? E que rege tudo o que acontece aqui no planeta Terra. A ela foi dado esse poder pelo Deus Supremo. Então as pessoas não podem confundir, né? Quando você está cultuando Oxum, você está cultuando Oxum. Quando você está cultuando Edan, você está cultuando Edan. Quando você está cultuando Odu, você está cultuando Odu. Quando você está cultuando Iami, você está apaziguando a energia dela, você está cultuando Iami. Você não está fazendo um culto misturado. É lógico que uma acaba tendo relação com a outra, né? Só que isso não faz com que elas sejam uma. Não pode existir um sincretismo entre essas forças, né? Porque isso pode ser prejudicial. Porque se você estiver cultuando Oxum, rezando, cantando, louvando Iami, você vai estar fazendo errado. Se você estiver cultuando Iami, rezando e louvando Oxum, você também vai estar fazendo errado.
Então é importante você conhecer de forma profunda aquela força e aquela energia que você está cultuando para não misturar energias e conceitos, né? É importante ter essa responsabilidade e todo sacerdote e devoto sério de Ifá e Orixá deve ter esse comprometimento. É fato que alguns cultos, como o Ogoni na Nigéria, em algumas regiões, possuem uma relação forte entre os devotos de Ogoni e os devotos de Yami, né? Mas por quê? Porque naquela região assim se estruturou o culto, mas não significa que as pessoas que cultuam Onilé e Edan também são cultuadores de Yami. Tem diferença, né? É importante as pessoas compreenderem isso. Existe uma relação, né, construída muitas vezes por fatos míticos, históricos ou espirituais, mas que deixo claro, não significa que é a mesma força. Recentemente eu recebi um texto no WhatsApp de uma amiga muito querida, aonde infelizmente diziam que Oxum era a Yami que vive em cima do Osu. Olha a mistura, Osu é o ferro que nós sacerdotes de Ifá utilizamos em alguns rituais, que representa um orixá literalmente chamado Osu, ou orixá Moreré, né? E que faz a ligação da ancestralidade da nossa família com os nossos ancestrais iniciados no Ifá, né? E aí, olha só, pegaram Oxum, uma divindade feminina que miticamente foi esposa de Orunmilá, e falaram que ela é o pássaro que vive em cima do Osu e que ela é Yami, né? Olha a mistura, então a pessoa vai cultuar o Osu como se estivesse cultuando Oxum e Yami ao mesmo tempo, sendo que não tem nada a ver, gente. Osu é Osu, Oxum é Oxum, né? Yami é Yami, né? Então as pessoas precisam ter essa responsabilidade antes de compartilharem informações que não condizem com a realidade, né? É fundamental isso, tá? Então, para esclarecer, o objetivo do vídeo de hoje teve como finalidade deixar claro que Yami é uma força, né, muito poderosa que rege as coisas que acontecem na Terra e que ela é cultuada, é apaziguada por qualquer ser humano que tenha a necessidade, o conhecimento e a capacidade. As pessoas que não têm o conhecimento e a capacidade podem cultuar? Podem. Devem buscar suporte com um sacerdote ou uma sacerdotisa que tenha o conhecimento para fazê-lo, né? E as outras divindades femininas são cada uma. É importante respeitar a individualidade de cada uma dessas divindades femininas e não confundi-las com Yami e nem confundir Yami com elas, né? Por quê? Existem versos de Ifá que falam de Yami Odu, ou seja, aquele verso está falando de Yami Odu, Odu Logodi. Não está falando de Awon Yami, Awon Yawa. É diferente, né? É importante as pessoas compreenderem isso. Assim como tem versos que falam de Oxum, versos que falam de Emojá, versos que falam de Edom, né? E que não estão falando de Yami, né? Então a gente não pode pegar versos e fazer uma coletânea e dizer que esses versos todos estão falando de Yami, sendo que na realidade não. Eu posso chamar Oxum, Yami Oxum, minha mãe Oxum, né? Yami Aye, minha mãe terra. Mas é diferente daquele nome que eu falei no começo do vídeo, né? São forças distintas e que possuem finalidades distintas. O culto de cada uma tem finalidades distintas, que é importante se compreender e se respeitar e ter responsabilidade para conduzi-los e fazê-los da forma mais correta e adequada possível. Yami não é o mal. Yami não pode ser comparada com Pombagira. Assim, eu respeito muito Pombagira, não estou falando isso diminuindo essa força, tá? É só para as pessoas compreenderem, porque infelizmente no Brasil ficou muito comum associarem o Exu Orixá aos Exus da Umbanda e Yami, de uns tempos para cá, as pessoas têm confundido com Pombagira. Na verdade não tem nada a ver. Yami não tem a menor relação com essas forças, tá? Então é importante deixar isso claro. Yami não é o mal, ela não é destrutiva, ela não tem como objetivo prejudicar o ser humano, não. Ela é a responsável por fiscalizar as ações dos seres humanos na Terra e cobrá-los quando estas não estiverem de acordo com o pacto que foi feito desde o princípio, antes mesmo do ser humano vir viver na Terra. Então essa é uma das funções dela.
Assim como a função de Exu é ser os olhos de Olodumare no mundo. E tudo o que acontece aqui, Exu chega para Olodumare e fala, assim como a função de Orunmila é revelar aos seres humanos a sua predestinação na Terra, os acontecimentos marcantes da sua vida, assim como a função de outros orixás é desenvolver o que eles desenvolvem. Então é importante as pessoas compreenderem e respeitarem a individualidade de cada culto, porque cada culto é individual, eles interagem entre si e é fundamental que exista essa interação, mas é individual, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a mensagem do vídeo. Usei uma linguagem simples. Claro, não pude invadir o campo do segredo, mas dentro daquilo que pode ser público a respeito dessa energia, eu fiz questão de falar para que as pessoas possam compreender um pouco mais e melhor a respeito dessa energia que tanto é deturpada aqui no nosso país, tá? Então, aqueles que tiverem dúvidas, podem participar da nossa live no domingo, que vai ser ao vivo às 8 horas da noite, tirando dúvidas sobre Iami, na página do Facebook. Tá? Aqueles que desejarem o link da página podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, número 011 96448 9094. Vai ser um prazer contar com a sua participação, tá bom? Através desse WhatsApp, vocês também podem enviar sugestões de vídeos, tanto aqui para a página, tanto aqui para o canal do YouTube Casa da Boa Sorte, como para nossas lives na página do Facebook. Tá? E aqueles que desejarem conhecer o nosso trabalho, também através desse WhatsApp podem agendar consultas, tá? Agora é importante dizer algo que eu sempre digo, eu não tiro dúvidas via WhatsApp, eu não respondo perguntas pessoais via WhatsApp, tá bom? Eu deixo isso sempre claro, por isso antes de fazerem contato, não me levem a mal, tá? Muito obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Até a nossa live domingo e até os próximos vídeos aqui no canal. Um grande abraço a todos. Ireu. Tchau, tchau.